Esse cara conseguiu chegar na NBA mesmo tendo sido morador de rua. Mas como alguém vai de literalmente morar na rua e passar fome todo dia para ser uma super estrela da NBA ganhando centenas de milhões de dólares todo ano? Essa é a história de Jimmy Butler. O Jimmy era simplesmente uma criança inocente que morava em uma das cidades mais ricas do Texas, e tudo parecia bem na vida dele, até o momento em que ele completou 13 anos de idade, porque a partir dali, a vida dele veio ladeira abaixo. Sem nenhuma explicação, seu pai simplesmente abandonou ele e a sua família. E já que o Jimmy se parecia muito com seu pai, que tinha traído a família inteira por motivo nenhum, a mãe do Jimmy desenvolveu por ele um sentimento de raiva só de olhar para ele. Então, alguns meses depois, ela, sem nenhum remorso, expulsou o Jimmy de casa com apenas 13 anos para viver na rua. Eu não gosto do jeito que você se parece com ele. Você tem que ir. E se já não bastasse ser difícil bastante um adolescente ter que descobrir as dificuldades da vida da pior forma possível, os obstáculos para ele se tornar um atleta profissional foram ainda mais difíceis. Quando ele não podia dormir na casa de algum amigo da escola, ele tinha que enfrentar o calor absurdo do Texas nas ruas, o que por si só seria uma tortura para qualquer um, mas especialmente para o Jimmy. E estando sob essas condições, ele teve que tomar uma decisão que mudou totalmente o rumo da vida dele. First, I started off playing football, but I stopped. I wasn't a fan of the sun, wasn't a fan of the heat. I would move inside to the AC, shoot at the orange rim, and that's when, the love of basketball came on. Naquela altura do campeonato, ele nem imaginava que trocar de esporte seria o maior acerto da vida dele. Mas ele não perdeu tempo e se inscreveu no time de basquete da Tomball High School, onde ele deu a primeira fagulha de que seria um atleta fenomenal. No último ano do ensino médio, o Jimmy de fato começou sua carreira no basquete, o que levou ele a conhecer o seu novo melhor amigo, Jordan Leslie. O Jimmy não sabia, mas eles estavam prestes a se tornar uma família. I was always like, man, you can stay tonight. My mom won't care, and then I'd just be like, oh, just one more night. And it just kind of developed into a week and then a month. Jimmy finalmente encontrou um lar permanente, mas mais do que isso, ele encontrou amor e apoio. Ele sabia que a família tinha aceitado um risco enorme por trazer um estranho para dentro da casa deles. Então ele tinha a missão de fazer tudo para não desapontar eles. E foi aí que ele começou a ter esperança. Pela primeira vez em muito tempo, ele tinha a segurança necessária para poder começar a sonhar com coisas grandes. Então ele estabeleceu para ele mesmo um objetivo que poucas pessoas conseguem alcançar: chegar na NBA. E ele estava muito determinado a conseguir. Por isso, no próximo ano, ele foi jogar na Universidade de Tyler Jr., uma universidade pequena e sem muitos recursos ou jogadores que já jogaram na NBA, mas era apenas o começo. But, I come out the first game and I score 33. And I'm just like, damn, I scored 33 in, college. I was like, shit, man, maybe it's not a fluke. I come out the next game, I was like, man, all right, let's see if last game was a fluke. Right. 37. And I was just like, oh, maybe I can hold my own. Óbvio que marcar 30 pontos por jogo é uma coisa muito positiva, mas ele sabia que fazer isso contra times de outras universidades pequenas não significava quase nada se ele quisesse pisar em uma quadra da NBA. Ele tinha que dar um passo à frente e ser recrutado para uma universidade da primeira divisão. Mas naquele momento, ele percebeu que seus objetivos eram ainda mais difíceis do que ele tinha imaginado, porque no time dele já existia um jogador que tomava para si toda a atenção dos olheiros das grandes universidades. E sabendo que teria que competir com seu próprio companheiro de time, o Butler duvidou de que algum dia seria um profissional de verdade. And I was like, man, can I really compete with the best of these guys? If you pass the ball, you might not get the ball. Like everybody trying to get to the next level. O Jimmy sabia que com tanta competição dentro do próprio time, ele não poderia se permitir cometer nenhum erro, especialmente porque esse colega de time já estava acertado com uma universidade da primeira divisão, a Universidade de Marquette, e com isso atraindo a atenção de outros treinadores. O Jimmy sabia que o treinador assistente da Universidade de Marquette, o Buzz Williams, sempre aparecia para assistir os jogos, então ele focou em provar para o Buzz que eles estavam escolhendo o cara errado. Buzz came in, he was assistant at Marquette. He always would speak to me, be nice to me, yada, 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 yada. And then one day, he looked at me, he was like, you know what, if I ever had a head coaching job, you would be a player that I would want to come, you to come play for me. Mesmo sabendo que o Buzz queria ele na Marquette, tudo precisaria se alinhar para que as coisas dessem certo. Então um dia, do nada, o celular do Jimmy toca, e do outro lado da linha está o próprio Buzz. I'm the first person he calls, he always had told me the truth and all of this, so, Right. Without even visiting, I went to Marquette. Agora é oficial. Jimmy bateu a primeira meta e agora estava indo para a Universidade de Marquette, mas novamente, era só um passo na direção certa. Ele sabia que agora a competição era insana. Todo mundo queria um pedaço do sucesso e ele teria que levar mais ainda o jogo dele para manter o sonho vivo. Mesmo Jimmy querendo chegar na NBA, todos seus companheiros de time também queriam. E o cara na frente dele já era uma estrela no radar de vários times da NBA, o que levou o Jimmy a enfrentar o maior obstáculo da vida dele. Ele entrou em pânico,
Ele pensou que nunca mais ia receber o tempo de jogo necessário para se provar um jogador que merecia uma chance. Na época, o armador titular da Marquette era Wesley Matthews, e considerando que ele era um prospecto promissor da NBA, o Jimmy pensou que nunca ia conseguir ser melhor que Wesley e sentiu que seu sonho de chegar na liga estava morrendo. Mas vale lembrar que ele não foi recrutado sem motivo. O Buzz Williams sabia do potencial do Jimmy. Por isso, Buzz forçou ele a treinar mais pesado do que todos os seus colegas do time. Algumas vezes ele era obrigado a comparecer para treinos extras às 5:30 da manhã. Os treinos que o Jimmy fazia eram totalmente insanos. Mas tudo isso era parte do plano do treinador Buzz para fazer o Jimmy chegar na NBA. Ele sabia do objetivo e da história do Jimmy, então ele queria ser a razão principal pelo qual o Jimmy chegou lá. Mas, ironicamente, todo esse esforço a mais quase fez com que o Jimmy desistisse do basquete. He would potentially end up being the difference maker, which is why he wanted to go home, because I was extremely difficult in coaching him, because I thought that he could evolve into being a guy towards the end of the year that could help us. Like I was always like, I want to come home. I want to transfer. Like, because he was so hard on me. Like, I was so far away from home, homesick. I'm still a kid. O Jimmy não sabia, mas ser forçado ao extremo seria sua maior bênção. Quieto na dele, o Jimmy esperava que desse uma oportunidade para ele. Mas infelizmente para o Jimmy, Wesley estava tendo o melhor ano da sua carreira universitária e estava dominando completamente a posição. Até que no final daquele ano, Wesley garantiu seu lugar na NBA, deixando Marquette com uma posição a ser preenchida. Todo mundo na Marquette sabia que o Jimmy estava fazendo de tudo para ser o novo líder deles. Então eles entenderam que aquela era a hora perfeita para dar para ele uma oportunidade. E mesmo o Jimmy sabendo que todo o trabalho duro finalmente estava sendo compensado, ele ainda não se sentia confiante de que seria o próximo Wesley Matthews. Naquela época, nenhum único time sequer estava de olho nele. Então ele tinha apenas um ano para elevar a possibilidade de ser escolhido no draft. Senão, seu sonho estaria morto. E bem naquele ponto, Wesley Matthews fez uma visita e deu para o Jimmy alguns conselhos que mudaram a vida dele. I never forget, Wesley Matthews came back. I was like, yo, you can play in the league. I was like, word. And that's when I really started to take basketball for real. Depois de ter sido convencido que era possível, ele entendeu que era agora ou nunca. E naquela temporada ele virou o jogo. Começou a acertar arremessos da vitória e decidir jogos. Mas ainda, a cabeça dele estava totalmente focada em chegar na NBA. Por isso ele juntou a fé que tinha e se inscreveu para o draft de 2011. No entanto, foi aí que as coisas ficaram realmente assustadoras, porque seria o momento da verdade. Jimmy chegaria finalmente lá, ou seu sonho estaria acabado. Os melhores dos melhores estavam lá. Os melhores jogadores de todas as universidades ao redor do mundo disputavam por pouquíssimas vagas. O Jimmy sabia que ele tinha que enfrentar agora a maior e mais disputada competição da vida dele. Ele ainda tinha fé que seu nome eventualmente seria chamado, e um de cada vez, os nomes começaram a ser chamados. Cleveland Cavaliers select Kyrie Irving. The Golden State Warriors select Klay Thompson from Washington State. The Houston Rockets select Marcus Morris from the University. Muitos times fizeram suas escolhas e o nome do Jimmy não foi chamado. Muitos times enxergavam nele um jogador com muitas falhas. Afinal, ele não era uma aberração atlética, não era o mais rápido e não tinha os melhores highlights. Então, se algum time fosse escolher ele, seria muito mais pelo que ele poderia se tornar do que pelo que ele era. Era muito arriscado. Ninguém estava disposto a correr esse risco. Quer dizer, ninguém até... With the 30th pick in the 2011 draft, the Chicago Bulls select Jimmy Butler from Marquette University. All the people that tell me that I wouldn't amount to anything, that I couldn't be an NBA player, that I wouldn't get my degree, I wouldn't go to college, I wouldn't do this, I wouldn't do that. But more than anything, it was, I proved myself right. I could care less about proving them wrong. Depois de finalmente ter conseguido se tornar um jogador da NBA, o Jimmy percebeu que apenas ter chegado lá não era o sonho, afinal de contas. Era apenas um passo de uma caminhada muito mais longa. Ele entendeu que sair de morador de rua para um atleta profissional era uma bênção, e agora estava numa posição de poder inspirar e motivar milhões de pessoas mundo afora que tudo é possível.